Diz que Disse dá espaço à troca de opiniões, à voz da Célia e aos textos da Sara. Depois de muitas conversas em que se disse isto devia ser gravado, decidimos gravar. Fica connosco. São só 5 minutos. É só um papel. Não vem ninguém. Ninguém viu. Há coisas bem piores no mundo. De desculpa em desculpa, não se faz mais uma manobra. Não se dão mais 2 passos, não se esperam mais 3 minutos. Até que vem alguém. Alguém que não passa, alguém que também tem horas para cumprir, que apita. Alguém que traz um ser pequenino que apanha pedrinhas e beatas. Alguém que apressa o passo na direção daquelas mãos e escorrega. No que um dono não se deu ao trabalho de apanhar. E de repente, foi a mesma pessoa que não conseguiu passar, a quem passaram à frente na fila do supermercado. Foi a pessoa que se levantou a tempo de não se passar, a tempo de educar. E tu? Que limites queres pisar? Olá, Célia. Olá, Sara. Como é que estás? Estou bem. Estou muito contente por estar aqui. Nós não tivemos no chat, no 10º episódio, e o motivo é porque nós estamos a gravar durante o tempo em que passa, não é? Exatamente. O episódio. E estamos a gravar onde? Estamos a gravar no estúdio MM Studios. Exato. Do nosso querido João Maia Moura. E então, olha, eu estou muito expectante em relação aqui a este episódio, cujo tema É civismo. é civismo. E olha, antes que me esqueça, ou melhor, antes que nos esqueçamos, acho que é importante aqui reforçar: subscrevam o canal, o Spotify, sigam-nos nas redes sociais, partilhem e comentem muito, se vos fizer sentido, não é? Obviamente, para nós é muito importante. Sim, e deixem-nos ficar a vossa opinião. Nós temos recebido alguns feedbacks. Sim, e tentamos ir ao encontro daquilo que nos dizem e que, como é óbvio, nos faça sentido. E, portanto, é terem a certeza que são ouvidos, que nós levamos em consideração aquilo que dizem, que gostamos muito de estar aqui, mas que gostamos muito de saber que vocês estão desse lado. exatamente, Não é? porque à semelhança do que estamos aqui a fazer as duas, não é? Que é esta partilha, esta conversa entre amigas, que possamos efetivamente chegar a todos os que nos escutam e que neste caso também nos veem, não é? Sim, e que agora possamos sim. realmente partilhar aqui um momento. Esse é o objetivo. Minha Sara, Minha sem Célia. mais demoras, o que é para ti civismo? Olha, para mim civismo é respeito. É respeito pelo outro, é respeito pelo sítio onde nós estamos e é até respeito por nós próprios, não é? Porque nós não gostamos quando essa falta de civismo nos chega a nós, não é? Portanto, a melhor forma de respeitarmos o espaço de toda a gente é começarmos também por respeitar o espaço onde nós estamos e aquilo que nós fazemos. E é o existir e o funcionar em prol de uma sociedade e de uma comunidade. E é isso, é muito importante. Sim. Acho que às vezes falta um bocadinho de civismo aí por essas ruas deste país. E é daquelas coisas que toda a gente sabe, é senso comum, mas se pararmos e colocarmos a mão na consciência, se calhar não é um senso comum tão posto em prática quanto isso. Sim, Não verdade. achas? Sem dúvida alguma. Acho que eu estava a ouvir aquilo que tu estavas a dizer e estava a pensar que realmente o civismo acaba também por tocar muito a liberdade, não é? Exato. Sim. Esta história a minha liberdade termina onde começa a do outro, sendo que é uma frase um pouco polémica, pelo menos aos meus olhos, confesso, mas é para dizer isso, não é? Uma vez que estamos em sociedade, uma vez que, pelo menos acredito que deveria ser assim, fomentar o sentido de comunidade, então vamos lá ter respeito, vamos lá tentar com que cada dia que acordamos e saímos para a rua
possamos dar um bocadinho ou permitir que o outro, que nós e que o outro tenham um melhor dia. Exatamente, é isso mesmo. Não é? É fazer a diferença. Sem dúvida. E isso prende-se realmente com praticar ações e atitudes que visam o bem comum. E como tu dizias, muitas vezes se esquece, não é? Ou não são tão respeitadas. Sim, porque eu acho que também têm outra visibilidade. Ou seja, se for feito uma ação de voluntariado, por exemplo, é visto como uma causa maior, uma ajuda, fazer algo em prol de uma comunidade, seja ela de idosos, seja ela de animais, aquilo que for. Mas depois ninguém dá valor para ires fazer essa ação, deixares ficar o carro bem estacionado, ou como ias só fazer uma entrega, fica ali com o rabo um bocadinho de fora, ou... Não é? Uau! Sim, o rabo um bocadinho de fora. É tudo... traseira do carro. Exatamente, sim. Concordo em absoluto. Pronto, eu acho que também falta um bocadinho essa visibilidade e essa noção de importância. Mas, Sara, agora que estavas a dizer, não é? Pronto, falaste em voluntariado, ou seja, pensei em ações coletivas, não é? É como se o civismo tivesse mais importância ou ganhasse mais voz quando em grupo o individual deixa lá passar, eu ponho os 4 piscas. Exato. E a coisa dá-se, não é? Sim, eu sim. confesso-te, por acaso tinha aqui a pergunta para te fazer mais à frente, mas acho que merece colocá-la agora em cima da mesa, que é quais são assim os atos de não civismo que mais te irritam? Porque eu lembrei-me logo de um. Olha, um deles é um exemplo que está no texto. Sim. Eu tenho um ser pequenino que apanha pedrinhas e beatas. Isso é uma coisa que a Sara tem uma filha. É isto que nós queremos dizer. Não é um duende, não é um gnomo. Mas podia ser. Mas é uma fada. É, exato, sim. E sim, ela apanha claro. pedrinhas e apanha flores e apanha papéis e apanha folhas e apanha beatas. E isto é uma coisa que me irrita um bocadinho. Ou seja, eu percebo que as pessoas fumem, eu percebo que as pessoas fumem na rua. Caramba, apagam o cigarro no chão se não tiverem onde apagar, porque ninguém está aqui a pedir a ninguém que apague um cigarro na mão ou que tenha sempre um cinzeiro dentro da mala. E seguram ou põem dentro de um papel. E quando encontrarem um caixote do lixo, depois que colocam o caixote do lixo, não, a beata, eu entanto bati aqui, portanto, está tudo bem, só não em todos os nossos episódios. Exatamente. Colocam no lixo. Outra coisa que me faz, que me chateia assim, que me faz confusão, é a questão do estacionamento. Certo. É, sim, o dificultar a passagem. E eu vivo num sítio que tem uma escola mesmo ao lado. E a saída do prédio, as escadas são exteriores ao prédio. Uma parte das escadas são exteriores ao prédio. E as pessoas estacionam o carro em frente às escadas. Chegou-me a acontecer eu não conseguir sair de casa. Porque são só 5 minutos. Sim. Mas quem vai sair de casa também tem uma criança, claro, também que não dá para passar a criança por cima do carro, não é? Portanto, e com como ela não? Exato, e, portanto, e com ela ao colo, Sim. a história do encolher a barriga para ver se passa, claro. também não dá. Sara, e olha, e pensa que felizmente trata-se só da questão de teres uma criança, não é? Mas mesmo que fazer não tivesse, ginástica. Mas exato, imagina uma situação de emergência, por exemplo. Exato. Uma ambulância, não é? Que tivesse de chegar rapidamente e de socorrer. Exato. Então, é esta história de não olhar só para o nosso umbigo, não é? Acho que o civismo também é isso. É realmente olhar para o lado. E gentileza gera gentileza
e que haja compaixão e que haja empatia e que se antecipe, não é? E que se pense realmente naquilo que... Lá está, olha, citando o grande Jesus Cristo, não é? Não faças aos outros o que... Sim, sim. Então, é por aí, eu acho. Eu devo dizer-te que corroboro, sem dúvida, esses exemplos que tu deste, eu assino em baixo. Há outro que me chateia bastante. Conta-me. Então, nós no último episódio falámos sobre patudos, não é? Cãezinhos, que, enfim, falámos sobre animais, mas falámos sobre cãezinhos também. Sim, ou seja, não foi no que saiu hoje, foi no anterior. Sim, exatamente. Exato. E pronto, e tu sabes a paixão que eu tenho por cães. O que eu não de todo não gosto é realmente dos donos de cães que não têm qualquer consciência e civismo. Pronto, acho que já sabes onde é que isto vai dar. Desculpa eu ter-me começado a rir, porque Então. entretanto lembrei-me que já tive uma situação com a minha filha num jardim em que apanha pedrinhas, apanha folhinhas. Minha pequenina, já sei onde isso vai dar. Exatamente, vai dar exatamente aí. E portanto, e apanha entretanto outra coisa qualquer. Olha, mamã! Sim, exato. Exato, portanto, sim, os presentes dos patudos, não é? Os donos que não apanham esses presentes. E olha, fazendo também a ponte aqui para o episódio que nós falámos da União Zoófila, por exemplo, eu tinha um afilhado, que era o Aquiles, que eu também falei dele, e o Aquiles era um cão, é um cãozinho, quer dizer, é um cãozarrão, é um cãozinho porque ele é a coisa mais fofa, super fofinho, mas é um cão possante, é um cão grande, e em tudo era proporcional. Sim, acredito. Portanto, quando eu ia passeá-lo, lá levava eu os saquinhos. Claro. E acho que é mesmo, é um gesto, obviamente, pronto, claro que não é a coisa mais agradável do mundo, mas é pensar mais uma vez no outro. E como tu dizias há pouco, é meter a mão na consciência, pensar, não, se calhar se fosse ao contrário, eu não gostaria de apanhar ou de ver, ou de pisar, dizem, não, olha, pisaste, não te importes, é dinheiro. Não é? Exato, era isso. Vá lá. Não vamos incentivar isso, por favor. Muito bom. E pensar realmente em crianças, sim, não é? O exemplo exatamente. que tu deste agora, que é e tão importante. E aconteceu há 3 semanas atrás, sensivelmente. Sim, portanto foi um episódio muito recente. Sim, não é tão usual, o das beatas acontece quase todos os dias que eu vou com ela à rua. Que vou com ela à rua no sentido em que vou passear ou vamos brincar para um jardim ou é uma coisa que acontece com muita frequência e é mesmo desagradável. Claro. Agora, eu acho que mais daquilo que eu ou tu possamos gostar ou que nos possa fazer confusão é pensar que exemplo é que estamos a dar. Este exemplo que eu falei da questão de ter uma escola ao lado de casa e desta questão dos estacionamentos. E é claro que há estacionamentos que não são, o exemplo de civismo, mas este a mim faz-me ainda mais confusão, porque é aquilo que as crianças veem. Então, claro. Que se for para levar à escola, ou se for para qualquer coisa, ou se a mãe estiver atrasada, ou a mãe, ou o pai, ou a avó, quem quer que seja, que não faz mal o carro ficar mal estacionado, que não faz mal... eventualmente estacionar o carro e de repente existir alguém que começa a apitar então, como é que nós ensinamos, não é? É dar o exemplo, claro que sim, que é falar e claro que as coisas se conversam e que também se aprendem, mas caramba, não é? Concordo, sim. Que exemplo é que nós estamos a dar? Que exemplo é que estamos a dar? É verdade. Sabes que, pronto, estamos mesmo em sintonia, porque a outra pergunta... Que estranho, não costuma acontecer, pés na relva. Oh, não! Então, para quem ainda não nos tinha... Para quem não ouviu esse episódio, só aqui um parênteses muito rápido, os pés na relva... teve a ver com o episódio 2, não é? Sobre os pequenos prazeres. Sim. Um pequeno prazer para mim é precisamente andar descalça na relva
e a Sara odeia, então foi assim um haha moment. Sim. Pronto, então nós aqui agora dizermos que estamos em sintonia, Exato. nem sempre, ou melhor, nem sempre concordamos, ou nem sempre temos a mesma opinião, mas por norma estamos em sintonia. Eu acho que nos episódios sim. Mas minha Sara, então, fechando aqui o parênteses e já dando aqui mais uma trolitada no microfone, peço desculpa. Eu tinha aqui precisamente esta pergunta também para colocar em cima da mesa, que é, tu falaste de educação. Uhum. Tiveste educação cívica na escola? Não. É porque eu tive. Enquanto disciplina Sim, individual, sim. não. Eu digo-te, pronto, eu acho que é fundamental. Eu sou muito mais velha do que a Célia. Exato. Exatamente, é importante. Mas sendo que o mais velha, vamos lá ver. Tu tens 26, eu tenho 24. Exato. Também não é por aí. Não, muito bom. Mas isto para te dizer, eu estudei nos Salesianos, como tu sabes, não é? E eu lembro-me, todas as semanas, acho mesmo que até o dia era à quinta-feira, se não me falha a memória, e sabes bem que eu sou Dori, portanto isto marcou-me. Acho que todas as quintas-feiras, todas as turmas, portanto, reuniam todas as turmas no teatro da escola e um professor ou vários professores falavam sobre determinado tema, mas alusivo ao civismo. E olha, eu acho mesmo fulcral esta história de pegar na educação, de mostrar exemplos, não é? Às nossas crianças, para Sim. que depois, um dia mais tarde, quando forem adultas, possam, não, nem pensar. Claro que não se atira lixo para o chão. Como assim? Sim. Em pleno 2021 ainda há pessoas que atiram lixo para o chão. Sim, sim. E com tanto... É tantas vezes falado, ainda para mais esta história da sustentabilidade, da importância, não é? De reduzirmos a nossa pegada, enfim. E há quem não o faça. Portanto, acho que a educação a educação e mostrar, não é? O fazer, por exemplo, o seguir, por exemplo, acho que devia entrar quase como um dever cívico. Não sei se concordas, não é? Não, eu concordo. Eu não tive uma disciplina específica, Exato. não é? Mas eu acho que pode fazer sentido, claro que sim, que pode ajudar, pode alertar. Mas até é porque, em casa, não é? Sim, É em casa. mas até porque as crianças, principalmente as crianças que nascem e crescem em Lisboa e de famílias que não são necessariamente de Lisboa, passam imenso tempo na escola. E é muito importante que as escolas tenham essa consciência, não é? Que são uma das formas, um dos veículos de passar essa informação, de passar esses ensinamentos e de passar esses exemplos. Agora, as crianças têm adultos de referência. E os adultos de referência das crianças, os principais adultos de referência, são as pessoas que tomam conta deles em casa, não é? Portanto, seja a mãe, seja o pai, seja a mãe e o pai, sejam os avós. Sim. E, portanto, se nos adultos de referência daquelas crianças os exemplos não são dados, não é? E a regra é a regra para o outro, vai sempre haver aqui um pôr em questão aquilo que é dito ou aquilo que é feito na escola. Mas isto, eu acho que, e não querendo aqui mudar o tema, que não é esse o objetivo, mas eu acho que aqui, a nível de educação, é muito necessário haver essa consciência, não é? De que a escola é um veículo, mas não tem de ser responsável também, não é? Mas nós em casa, concordo em absoluto. Agora falei no plural, no sentido de nós, adultos que dão exemplos, seja a mãe, seja uma amiga que naquele dia vai buscar a criança à escola para ajudar aquilo que for. E não pode haver a desresponsabilização dos pais, não é? De quem educa, para uma responsabilização total da escola. Tem que ser, idealmente, um trabalho em conjunto. Exatamente. Sendo que, obviamente, não é? A maior referência da criança
E a maior influência vai ser realmente a mãe, o pai, são portanto os tais a família adultos de direta. referência, Sim, exatamente. mas eu concordo em absoluto contigo. Eu acho, não querendo fugir aqui ao tema, nós até estamos a portar-nos bem ultimamente. Acho que sim. Não é? Mas é isso mesmo, às vezes atribui-se muita responsabilidade ao professor, à escola. Sim. Claro que sim, que à semelhança do que nós adultos, ao tempo que nós adultos passamos no trabalho, as crianças, enfim, cada vez mais passam mais tempo na escola, não é? Quase como num trabalho. Mas o exemplo ou a estrutura, a base da criança é, quanto a mim, e acho que Sim, tu sim. concordas, não é? Tem de ser, é a casa, tem de ser a casa. Claro que sim. E pronto, e com isto, educação cívica, se houver na escola, melhor, Claro. não é? Mas que o exemplo primordial seja dentro de 4 paredes na base. Sim. E às vezes a questão nem é ser o dentro de 4 paredes. Olha, eu vou-te contar uma coisa que aconteceu hoje. Eu hoje fui almoçar com uma grande amiga minha, com a Maria. Olá, Maria. Olá, Maria. Olá. Fomos almoçar e tínhamos Sim. mesa marcada e não tínhamos escolhido se era dentro do restaurante ou na fora. esplanada. Pronto. E então tínhamos a mesa marcada e depois, consoante a disponibilidade que existisse, nós não tínhamos preferência por um sítio ou outro. E quando entramos no restaurante, estava uma senhora a falar com o senhor das reservas. Sim. E nós ficámos um bocadinho mais atrás, não é? E a aguardar. Eis não quando aparece uma outra senhora. Ai, o chique espertismo. 50 e muitos. Sim. E uma pessoa muito bem... Como são todas, por Sim. norma. Muito bem apessoada e Sim, apresentável, cuidada. Pronto. Foi como se nós não estivéssemos lá. E começou a falar com o senhor das reservas sem olha, desculpe, vou só fazer uma pergunta. Ou, olha, estão... Porque às tantas tu podes só não te aperceber. Mas olhas para trás, estão ali pessoas, perguntas. Claro. E sem problema nenhum. Zero. E a minha questão é... E os filhos daquela senhora? Exato. Não é? Mas depois nós também podemos pensar que podemos aproveitar este tipo de situações para dar o exemplo daquilo que não se faz. Chamaste a atenção? Não, eu não chamei a atenção. Fizemos um comentário num tom audível, não alto, mas Sim. foi o mesmo que nada. E a senhora estava chateada porque supostamente tinha reservado uma mesa na esplanada e o senhor dizia que não, que a mesa não tinha sido reservada na esplanada e portanto o ambiente também estava tenso. E a ideia nunca é, pelo menos para mim, nunca é piorar a situação. Certo. Pronto, e foi um bocadinho por aí essa análise e nós bem ou mal tínhamos ali uma janela de tempo flexível. Mas é de nós podermos aproveitar, não é? Este tipo de situações e dizer à criança que está connosco, à criança, ao jovem que está connosco, isto não foi muito agradável para nós, pois não. Nós não gostámos muito que nos tivessem passado à frente. O que é que sentiste? Claro. Sim, sem dúvida. E eu acho que é muito importante também se utilizar isto, ou seja, que não se utilizem os maus exemplos numa de... E porque isto não se faz, e não há respeito nenhum, e blá blá. Sim. Não. Bora lá... Mas aí fazer o trabalho de o que é que isto fez, o que é que se sente, o que é que nós achamos sobre, como é que tu farias ou gostavas que tivessem feito. E muitas vezes eu também acho que não existe esta consciência, este parar sem ser aconteceu, vou reagir. Isto não está bem, eu vou dizer. Está tudo bem. E eu acho que a educação cívica passa muito por aí, passa pelo exemplo bom, pelo exemplo mau, passa muito por fazer com que as pessoas pensem, pessoas, crianças, adultos, o que é que sentiram quando não conseguiam passar, quando lhes passaram à frente. E por isso eu acho que a educação cívica é mais do que só uma responsabilidade da escola ou dos pais, é um bocadinho uma responsabilidade de toda a gente. Então, claro.
Mas, Sara, eu vejo-me forçada aqui a acrescentar algo ao que tu me estás a dizer, que é, eu considero que a forma como tu lidas com determinada situação tem também a ver com autoconhecimento, não é? O teu desenvolvimento enquanto pessoa, a maneira como tu observas e lidas com a injustiça, com a indignação, não é? Eu nunca tinha pensado em ligar o autoconhecimento à questão do civismo. Mas giro. Porque a Sara, quer dizer, pronto, isto aqui se calhar é uma grande ousadia. Exato. Vou aqui. Eu, quando começas a falar assim muito direcionado para mim, começo... O que é que vem? Sara, vamos fazer um jogo. Não! Não, eu ia dizer, ia falar da Sara, mas então vou armar-me em jogador de futebol e vou dizer a Célia, não é? Falar na terceira pessoa. A Célia de hoje, a Célia que reage às diversas situações hoje em dia, não reage da mesma forma que reagia há 5 anos. E isto tem a ver com a pessoa que a Célia, agora é demasiado estranho, vou voltar, que eu desenvolvi, que eu fui conhecendo e que fui trabalhando e que fui, enfim, maturidade, autoconhecimento, e me fui transformando. Eu acho importantíssimo isso que tu estás a dizer, de realmente haver aqui uma análise, não é? Um momento de pausa. Vamos lá entender, ok, acabou de se passar isto. Diz-me, minha criança, meu filho, neste caso minha sobrinha, para mim, não é? Que ainda não tenho filhos, mas vamos aqui pensar, ok, o que é que acabou de acontecer aqui? O que é que acabou de aqui acontecer? Como é que tu te sentiste? Como é que tu gostarias ou como é que gostarias que esta situação se tivesse passado? Como é que poderia ser de outra forma? Eu valido isso tudo. No entanto, tenho a acrescentar que a Célia, se calhar há 3 anos, provavelmente não responderia. A Célia de há 7 anos... Mas não respondias... Não responderia não à situação. Reagias, ok. Sim, exatamente. Sim, não reagiria à situação que tu acabaste de... Ou seja, ficaria indignada. Sabes muito bem que sofrimento com as injustiças, não é? Fico, como assim? Como é que é possível? Comigo e com os meus. Aliás, com o mundo, na realidade, as injustiças do mundo. Há 8 anos, se calhar espingardota, não é? Olha, qualquer coisa assim deste género. Ou então uma indireta. Hoje em dia, obviamente, situação a situação, mas eu acho que diria à pessoa, sendo que não estou a falar desta situação em concreto, porque eu confio em pleno no teu bom senso, portanto acredito que se tu efetivamente não quiseste, não disseste, foi porque achaste que realmente não ia acrescentar, só ia piorar. Exato, porque eu às vezes tenho um bocadinho essa desculpa. Entendo-te. Que é, certo, se a pessoa não se apercebeu, tu até podes dizer, olha, eu peço desculpa, mas eu estava aqui, ou uma situação qualquer. Agora, se a situação em que aquela pessoa está já é uma situação não vamos potencialmente... por aí. Sim, só iria piorar. Mas daí eu estar a dizer-te que, obviamente, caso a caso. O que eu te quero dizer é que, neste momento na minha vida, fazendo essa avaliação, não é? Porque às vezes, vamos lá ver, eu acho que, não é? Chegamos a uma idade, ou pelo menos não vou estar aqui a rotular, porque rótulos também nunca é positivo, mas então... no meu momento atual, comprar brigas, não é? Tudo o que tem a ver com brigas não se coaduna. Não. No entanto, tenho uma grande amiga, a Xana, que tu conheces bem, a minha mana, não é? Nós tratamos por manas. Ela diz, olha, Deus mandou ser bom, não mandou ser parvo. Então, eu acho que numa situação em que há um chique espertismo, porque há, não é? Sim. Porque vamos assumir que a senhora estava só muito chateada e não reparou em ti, na Maria, e pronto, e deixou-se levar pela fúria toda de não ter uma mesa e saiu ali a desatar toda a fúria que ela tinha. Pronto, não, a senhora não fez nenhum escândalo dentro do restaurante, não é? Sim. Agora, a fúria e a Se fúria... a senhora nos está a ouvir...
Era só bom. Não vai saber Era porque só não bom. sabem que restaurante é que eu fui Ai, comer. Sara, que maravilha. E portanto, agora Não. também não vou dizer, mas era bom, era muito Sim, bom. mas pronto, isto só para terminar aqui este meu ponto é, eu acho que é importante, nem tem de ser uma maneira condescendente ou provocatória, Uhum. mas dizer, olha, eu estava aqui, estilo, até posso piscar o olho, até posso sorrir, mas mostrar àquela pessoa que de alguma forma não foi cívico o que ela fez. Sim, sim. Pronto, e é por aí. Mas, minha Sara, então falemos agora de exemplos de civismo, Uhum. não é? Que tu consideras importantes, que achas que de alguma forma possam ser um exemplo. Acredito que todos os nossos ouvintes e neste caso ouvintes e pessoas que nos veem, que agora podemos dizer assim, que nos veem, acredito que já o façam, mas porventura tiveres assim alguns que queiras partilhar a nível de atitudes cívicas, algo que Olha, tu faças, por exemplo, essa que questão achas... do carro, por Sim. exemplo. Eu não tenho problema nenhum Uhum. em ter que andar mais para deixar ficar o carro bem estacionado, num lugar em que não atrapalhe ninguém. Sim, Eu não tenho problema nenhum em fazer mais 3 manobras só para... só para. Pronto, e é um dos exemplos. A questão do lixo, Uhum. que tu também Sim. falaste. Olha, ainda em relação a carro... E eu chego, desculpa, Não, eu não. chego a. Eu não troco de mala todos os dias. Uhum. Pronto. E então, às Como vezes. assim? Porque sou mãe e depois de ser mãe, Sim, porque há toda uma outra logística esta pessoa muito que tu mais tens ao lado, importante. esta pessoa que tu tens ao lado não troca de mala há muito. Mas não vou mas dizer. eu até. É prático, eu já percebi. Sim. Não vale a pena, na minha pessoa, não vale a pena comprar 5 malas, ter 5 malas diferentes, porque já sei que não vai acontecer. Vou andar sempre com as mesmas. Mas eu confesso que não trocava de mala todos os dias. Mas se era vestia com maior preto, frequência. a mala era preta. Se vestia azul, a mala era azul. Ou seja, Sim. não tinha uma mala de roupa para cada toalete, Exato. mas tinha ali umas quantas, uma mão cheia de malas que ia trocando, ia ajustando, etc. E portanto eu fazia isso. Hoje em dia não consigo. Pronto, hoje em dia tenho uma mala castanha que dá com tudo. Clássico, prático. É tipo mochila e portanto fico com as 2 mãos livres, o que é Exatamente. excelente. E pronto, e não o faço. Mas às vezes tenho necessidade ou de trocar de mala, porque há um dia em que eu acordo e penso, hoje vou caprichar. e vou trocar de mala. Ou simplesmente Sim. porque começo a achar que a minha mala já está muito pesada e não percebo porquê, então tenho necessidade de tirar tudo o que está lá dentro. Sim. Eu vou sempre com uma mão cheia de lixo. Sara, sim. Porquê? Porque na rotina do dia a dia, não é? Comes um rubeçado, Claro. ou uma pastilha, Claro. ou levas qualquer coisa na mão para comer no caminho Uhum. e tem um guardanapo, uma coisa assim do género. Uhum. E portanto, vou amealhando papéis e plásticos e Sim. coisinhas, né? Pronto. E vou meter para dentro da mala, para dentro da mala, para dentro da mala. E quando Não é é? oportuno, Depois lá logo vais se tu. despeja. Sim. Exatamente. Eu acho que é por aí. E sabes que, bem, idealmente, se depois puderem despejar, não é? Se puderem colocar o lixo de uma forma a que este seja reciclado, Sim. ainda melhor, não é? Mas isso depois nós falaremos Num próximo episódio sobre sustentabilidade, que já está prometido, pelo menos Sim. entre as duas. Eu vou aproveitar para fazer aqui um Sim. parênteses, porque perguntaram-me esta semana Uhum. se nós não fazíamos temas sugeridos. Claro! Pronto. Boa, E boa. foi uma pessoa que por acaso sugeriu um tema. Sim? E era só para dizer que sim, vamos fazer os temas sugeridos. Vamos sim. Estão em cima da mesa, temos vários, Uhum. e obrigada a quem fez essas sugestões.
Sendo que podem sempre sugerir mais, não é? Exatamente. E pronto, era mesmo só para deixar ficar aqui a referência de que sim, nós lemos, nós ouvimos, nós apontamos, está no plano. Sim. E que, portanto, só para dizer que são ouvidos e que vai acontecer. Sim. Minha Sara, nós estamos a chegar ao fim. Eu queria convidar-te e, na realidade, queria convidar todos a fazer... Olhem mais um desafio. Não, prometo que não. Não é um desafio, é só certo. Aqui um exercício de reflexão, porque acho que o tema merece. Nós, na realidade, temos falado muito sobre isto, né? Ou melhor, falámos ao longo do programa sobre isto, que é todos os dias à noite, antes de irem dormir, antes de irem para a cama, analisem o teu dia. Eu acho que tu já o fazes, mas pronto, analisa o teu dia. Eu faço uma coisa parecida, que é a lista daquilo que fiz naquele dia. Pronto, exatamente, já me tinhas dito, já nos tinha dito. Mas analisem o vosso dia, pensem na forma como deram os bons dias às pessoas com quem partilham a casa. Percebam se abriram a porta ao vizinho que saiu ao mesmo tempo. Avaliem se foram muito chatos no trânsito, não é? E se fizeram fim-capé porque não queriam que aquela pessoa passasse à vossa frente e assim acabaram por não permitir a fluidez no trânsito porque era mais importante, não é? É verdade. Manter o lugar. Então, percebam se orgulham do que fizeram nesse dia e sejam honestos convosco próprios. Acho que é das coisas mais difíceis que nós podemos fazer, não é? Sermos honestos connosco. E não têm que partilhar connosco. Não têm que partilhar, exatamente. Nós não estamos a pedir. Não estamos a pedir, sim, isto não é um desafio, é só aqui um convite à reflexão, não é? E sim, e pensem realmente se as atitudes, se as ações que tomaram podem ser passíveis de exemplo aos vossos filhos, aos vossos sobrinhos, às crianças com quem lidam. E que seja exemplo às pessoas que se cruzam connosco. Sim, mesmo que não nos sejam nada. Exatamente. Se pudermos inspirar de alguma forma, não é? E olha, Sara, acho que devemos terminar aqui sempre com um lema que eu sei que também é importante para ti, para mim é mesmo um lema, que é a gentileza gera gentileza. Sim. E se a praticarem, não é? Ser gentil também é um ato de civismo. Portanto, quero agradecer mais uma vez este momento que partilhei contigo, é sempre muito especial. Sim. Quero agradecer a presença de todos, a companhia que todos nos fizeram, agradecer mais uma vez ao querido João e à Maria que nos está a fazer também companhia e dar-vos um grande beijinho e despedir-me. Sim. Obrigada por ter estado aqui. Mais uma vez, obrigada por seres a impulsionadora deste projeto. Vou só contar uma coisa muito rápida, que é, uma vez perguntaram-nos no Facebook, salvo erro, como é que nós escolhíamos os temas para cada podcast. Nós nunca chegámos a responder, mas eu vou só fazer aqui um parênteses, que este foi... temos que escolher um tema, que temas é que temos... E de repente eu falei nos temas, a Célia falou noutros, e qual era o tema comum? Civismo. Sim. E foi assim que viemos aqui parar. Verdade. Mais uma vez, porque estamos em sintonia e olha, se calhar não há coincidências. É verdade. O tema do outro episódio que nós fizemos. Obrigada por terem estado aí. Obrigada. Um beijinho e até quarta. Beijinhos. Obrigada pela companhia. Segue-nos nas redes sociais, comenta e partilha com o mundo. Até breve.